O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, utilizou o setor de combate da desinformação do Tribunal Superior Eleitoral contra manifestantes que criticaram os ministros do Supremo durante um evento privado em Nova York. Segundo a Folha, em novembro de 2022, depois de circularem publicações sobre o evento e de serem convocadas manifestações no local, o ministro Alexandre de Moraes acionou o juiz Marco Antônio Vargas, que atuava no gabinete da presidência do TSE, para solicitar ao chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação, Eduardo Talhaferro, o monitoramento e produção de relatório. O pedido, de acordo com o jornal, ocorreu antes da viagem de Moraes e dos demais ministros do STF. Por volta das 9 da noite, no dia 11 de novembro, Talhaferro mandou a primeira versão do relatório. O documento elenca publicações com chamados de uma caravana para Nova York, partindo de outras cidades americanas, além de mensagens em aplicativos com críticas a Moraes. Ainda segundo a Folha, durante o episódio, o juiz instrutor Ayrton Vieira demonstrou preocupação com a informalidade do pedido. Embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Um dos alvos da investigação foi o cantor gospel Davi Sasser, que havia retuitado publicações incentivando as manifestações contra os ministros em Nova York. Talhaferro ponderou que a ação contra Sasser poderia gerar repercussões negativas entre católicos e evangélicos, mas Vieira informou que o pedido veio diretamente de Alexandre de Moraes, o que levou à continuidade das ações de monitoramento. Ana, essa é a revelação de hoje aí da Folha de São Paulo e, mais uma vez, a Folha tem feito isso constantemente desde a última terça-feira, tem procurado o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e a resposta padrão protocolar que tem recebido desde a última terça-feira e que ela tem publicado, inclusive em todas as reportagens, é que o gabinete disse, então, que todos os procedimentos foram oficiais, regulares, estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Então, eles têm se manifestado da mesma forma aí desde a última terça-feira, diante de todas essas revelações aí de troca de mensagens. Ana? Ou seja, eles estão falando, não acreditem nos seus olhos, acreditem no que eu estou falando. Não acreditem no que eu falei nos áudios. Não acreditem nas mensagens que nós escrevemos. Acreditem no que eu estou falando agora. É mais uma vez chamar o brasileiro de ignorante. Não acreditem nos seus olhos. É isso. Só que nós estamos falando, Paula, de 6 gigabytes de mensagens, de conteúdo. Vocês serão expostos. Como Augusto falou muito bem semana passada, vocês estão no banco dos réus. Vocês devem muitas explicações. Porque, sinceramente, Paula, as mensagens que agora, né, virão aí talvez a conta gotas, porque 6 gigabytes é muita coisa para ser analisada. Depois do que nós ouvimos a semana passada contra a revista Oeste, use a sua criatividade, tudo é possível. Tudo. Qualquer ponto, qualquer curva fora do rito e que eles tinham que dar um jeito, use a criatividade. É o modus operandi desses jagunços do judiciário. Jagunços contra o Brasil. Use a criatividade diante de uma resposta, mas eu só encontrei matérias jornalísticas. Dê o seu jeito, use a criatividade. Bom, se eles falaram use a criatividade, né?
A liderança foi para usar a criatividade contra a revista Oeste, porque eles não vão usar a criatividade contra absolutamente todos os nomes envolvidos. Todos. Parlamentares, senadores, deputados, jornalistas, cidadãos comuns, professores, Elon Musk. Depois do use a criatividade, Paula, o céu é o limite para essa gente. Um céu bastante complicado para o brasileiro, um céu de tempestade. Porque o uso e a criatividade foi dado como, olha, tá aqui, é a carta de salvo-conduto. Use a criatividade praticamente para quem você quiser. E aí, Paula, eu vi uma campanha de abaixo-assinado para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e já tem não sei quantas centenas de milhares de assinaturas. Ok, acho que tudo isso é uma ferramenta justa, republicana, democrática. Mas cadê o Senado? Onde vocês estão para pegar aquele microfone e falar agora nós vamos ter que arriscar colocar a nossa cabeça aqui, colocar uma corda em volta do nosso pescoço, já que, por causa do foro por prerrogativa de função, o STF segura todos os parlamentares e congressistas como reféns? Alguém vai ter que puxar esse trem da coragem no Senado. Porque isso tudo, chegamos até aqui, chegamos até essa perseguição implacável contra tudo e todos, usando a criatividade e não os ritos e as leis, porque o Senado não atuou lá atrás quando isso começou, porque o Rodrigo Pacheco foi covarde de não acionar a nossa ferramenta de freios e contrapesos para parar esse tipo de insanidade. Pressão no Senado. Rodrigo Pacheco não adianta. Não adianta. É o covarde do século no Brasil. Mas nós temos que continuar fazendo pressão nos senadores. Até quando isso? Até quando? Silvio, vamos só recapitular aqui para quem nos acompanha, porque lá em 2022, nos dias 14 e 15 de 2022, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, o Barroso e também o Dias Toffoli participaram de um evento organizado pelo LIDE em Nova York, o LIDE Brasil Conference. Detalhe, essa troca de mensagens ocorreu em novembro de 2022, portanto, fora do período eleitoral. E aqui eu queria ressaltar, destacar mais um trecho dessa reportagem, porque é o seguinte, o Talhaferro, que é o perito criminal, chamou a atenção para o Ayrton Vieira, dizendo o seguinte: esse tema de investigar os manifestantes lá em Nova York não se tratava não faz menção às urnas, ao pleito, à instituição. Ele falava como é. Vou dar aspas aqui para o Talhaferro. Bom dia, estou vendo como fazer isso pelo TSE, porque não faz menções às urnas, pleito ou instituição. Fala STF, fecha aspas. Então ele estava com dificuldade de encaixar aí um relatório nesse pedido do ministro Alexandre de Moraes para investigar os manifestantes lá em 2022. Então primeiro vamos jogar luz nesse ponto que você traz. Paula, o que essa vaza-toga, como tem sido chamada a exposição das conversas envolvendo integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes mostra, é uma profunda confusão entre TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o tribunal do ano par, aquele tribunal que aparece em ano par no Brasil para atuar nas eleições, inclusive eleições municipais, que teremos agora, porque a centralização dos dados desde 2020 é feita em Brasília. E o Supremo Tribunal Federal, especificamente o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, onde há mais de 5 anos está lá um inquérito 4781 e os seus tentáculos, porque é um inquérito tentacular. Uma dezena de inquéritos correm ali, correlatos, se comunicam de forma sigilosa, sequer os advogados sabem em que momento eles se comunicam e que tipo de compartilhamento de material acontece ali. O que a gente está acompanhando é que, por força da nossa legislação,
Porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele é formado por 7 integrantes, mas ele é presidido em rodízio por um dos 3 membros do Supremo Tribunal Federal indicados. São turnos, biênios. Na última eleição, o ministro Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, paralelamente, o xerife de todos esses inquéritos que nós conhecemos nos últimos 5 anos. Porém, são cortes independentes. Elas, sim, precisam se oficiar uma à outra. Independentemente até do tal poder de polícia que podemos discutir aqui longamente do Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha, até a totalização das urnas. Mas são cortes independentes e isso não aconteceu. E eles demonstram a confusão nessas conversas. A palavra descarado, ela é autoexplicativa, vai ficar descarado, tá chato, ele diz. Alguém um dia pode descobrir, é como se ele estivesse alertando, quase profeticamente. Um dia alguém pode descobrir que isso aqui aconteceu. E agora o Brasil está assistindo a todo esse escândalo. A palavra é escândalo. Eu acho que já passou da hora também, e aí vai um alerta aos congressistas que às vezes dizem temos pouco a fazer, além de apresentar um pedido de impeachment, que o senhor Rodrigo Pacheco já disse que não dará andamento, porque ele é homem deste regime instalado. Rodrigo Pacheco foi colocado nesta cadeira para cumprir exatamente o papel que ele está desempenhando. Não vamos tapar o sol com a peneira. Bom, o que os congressistas, o que o Ministério Público, que é independente do Poder Judiciário, poderia fazer, o que outras entidades, outros organismos poderiam pedir, e já passou da hora, é a suspeição de todos os citados nessas conversas. Suspeição imediata, eles precisam largar a caneta e não importa se ainda estão no TSE, no STF ou em qualquer cargo, eles precisam ser investigados, principalmente pelo CNJ, porque são juízes a maioria. Tem perito forense também. Outro ponto, esses inquéritos estão maculados. Eles precisam ser arquivados, suspensos, no mínimo, até que se apure tudo. E finalizo, Paula, o Irã, a Rússia, a Coreia do Norte, o Turcomenistão, Mianmar, a China, a Venezuela, eles têm muito que aprender com o Brasil.